Aleluias! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Queridos, Deus tem tratado ao meu coração algo que eu preciso exercitar. Agora você vai falar assim: uau, o que é? É o perdão. Talvez você fique impressionado eu falando isso, mas é importante você entender que você também precisa praticar o perdão. E sabe, queridos, eu tenho uma pergunta muito clara no meu coração: perdão é uma decisão e não é uma pergunta, é uma afirmação. Perdão é uma decisão e um mandamento. Sabe, queridos, às vezes a gente se depara com algumas circunstâncias na vida onde pessoas se levantam contra a gente, onde algumas coisas acontecem e a gente é afrontado, a gente é envergonhado, constrangido, às vezes até ferido mesmo. E a pergunta que a gente deve fazer: o que Jesus faria? Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alma, ela não pode governar a nossa vida. Porque os sentimentos, a palavra é tão interessante, né, que nós vivemos por fé e não pelo que sentimos ou que vemos. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, diz que a gente não vive por vista, sabe? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Sabe, queridos, às vezes as coisas que a gente olha pode trazer pra gente uma tristeza, pode trazer pra gente uma afronta. Sabe, a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente crê. Às vezes, algo que você ouve de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, pode ser até intencional ou não, mas machuca. Você concorda comigo que a gente vai sentir muito mais, a gente vai sentir muito mais daquelas pessoas que a gente mais ama, não é verdade? Porque aquele que a gente não conhece, a gente não se importa. A pessoa vir nos ofender, falar uma injúria contra a gente, falar mal da gente, a gente não se importa, a gente sabe que não é uma verdade, mas as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós temos no nosso meio de convívio, aquelas pessoas que nós confiamos mais, quando acontece algo disso, parece que dói mais, né? E aí, queridos, é importante a gente entender que nós precisamos perdoar. Porque antes mesmo da gente fazer algumas coisas, a gente precisa liberar perdão. Sabe? Deus nos amou primeiro, mesmo antes de merecermos. Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Nós não merecíamos. O nosso juízo era a morte, mas Jesus foi lá e pagou. Sabe, queridos, existe perdão disponível da parte de Deus para a nossa vida. E eu quero ler alguns versículos aqui para você, para te incentivar. Se tem alguma coisa te travando hoje, se tem alguma coisa te travando de você avançar, de você progredir por falta de perdão, hoje você vai decidir perdoar. Sabe, queridos, às vezes não dá mais tempo, às vezes com uma pessoa que já partiu, mas você pode liberar perdão. Não tem a ver com a pessoa que vai receber, tem a ver com você liberar o perdão de dentro de você. Você não segurar mais uma mágoa, você não segurar mais um rancor de alguma coisa que fizeram contra você. Porque isso vai criar raiz de amargura, isso vai te levar para o fundo do poço, vai te paralisar. Então, você repete aí de onde você está. Hoje é o dia que eu vou liberar perdão para tudo e para todos. Amém? Você não vai ficar com esse sentimento dentro de você. Porque esse sentimento de falta de perdão vai paralisar a sua vida, vai travar a sua vida. É interessante, né?
A Bíblia vai falar muito sobre perdão, a gente vai ler aqui, e é interessante como a gente percebe, né? A pessoa que às vezes gera o dano pra gente, ela não está nem aí para o que está acontecendo. E a gente está com aquela mágoa dentro da gente se consumindo, a nossa vida paralisa e a pessoa não está nem aí. Sabe, queridos, a minha esposa sempre fala algo para mim que é muito interessante. O meu Deus é um justo juiz. Ele que legisla a minha causa. Então eu não tenho que justificar. O justo não justifica nada. Então, queridos, quem se levanta contra um filho de Deus, não se preocupe. Deus, ele continua sendo bom, mas tudo que se planta se colhe. Sabe, queridos, aquela pessoa que se levantou contra você, se ela se levantou contra você, ela tem um problema sério, porque você é filho de Deus. Davi foi muito claro quando ele tinha a oportunidade de acabar com o problema dele, porque Saul perseguia, Saul queria matá-lo, e de repente Davi encontra Saul numa situação que, opa, tá vulnerável, eu posso acabar com isso, vamos matar Saul. Ele fala: não, 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 não. Ele é um ungido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Ai daquele que tocar no escolhido de Deus. Então, queridos, fica tranquilo. Deus é um bom juiz. Amém? Então, eu quero falar para você que hoje nós vamos liberar perdão. Eu achei interessante aqui esse comentário, né? Nós precisamos, às vezes, nos perdoar. Sabe por quê? Jesus já nos perdoou. Tem um comentário aqui muito interessante. Vou liberar o perdão para mim e para todos. Sabe? Às vezes nós precisamos nos perdoar. Eu não sei quanto a você, queridos, mas se Jesus pagou o preço do meu pecado e eu sou justiça de Deus, eu penso da seguinte forma: eu posso até errar, mas a palavra garante que Jesus está sentado à destra de Deus, legislando a nossa causa. Ele é um advogado fiel. Quando eu erro, Jesus fala para o Pai: Pai, eu sei o que ele está passando. Perdoa ele. Só que existe uma atitude, além da atitude de liberar perdão que nós vamos falar, é uma atitude de arrependimento. Quando eu erro, eu preciso me arrepender. O arrependimento é uma correção de rota. Eu estou indo para um caminho onde esse caminho não é bom. Eu percebo que eu errei, eu me arrependo. Pai, me perdoe, Pai. Me perdoe, eu tomei o caminho errado, eu tomei uma direção que não é a sua direção para a minha vida. Então, Pai, o Senhor me perdoe, eu vou voltar para a correção. Amém? Então vamos aqui que eu quero ler alguns versículos com você para criar um alicerce sobre isso. A gente não vai atrasar. A gente vai terminar no horário. Sabe, queridos, lembra que no início eu falei aqui, Romanos 1, 16 e 17. Eu quero que você entenda o seguinte: nós vivemos por fé, nós não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos. Raiva, rancor, falta de perdão é sentimento. Indignação, a pessoa não podia ter feito comigo, é sentimento. Então deixa eu te falar, em Romanos 1, 16, 17 vai dizer assim, pois não me vergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe, queridos, você, uma vez que nasceu de novo, você é a justiça de Deus, e se você é a justiça de Deus, você vive pela fé, você não vive por sentimentos. E é pela fé que nós perdoamos. Eita glória! Queridos, às vezes o sangue está dando na canela, está doendo, está machucando, mas é pela fé que você o libera o perdão. Aleluia. Amém, queridos? Sabe, queridos, a fé, ela opera pelo amor. Em Gálatas 5,6 vai dizer: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Nós vivemos por fé, queridos. Isso é um bom alicerce. Isso é um bom alicerce. Porque se você chegar para você mesmo falar: eu não consigo liberar perdão, você consegue, porque é pela fé. Não é pelo que você quer, não é pelo que você está sentindo. Mas doeu demais, meu irmão, doeu demais. Você não sabe o que eu estou sentindo até hoje, meu irmão. Libera isso da sua vida. Isso está te atrapalhando, isso está te travando.
Sabe, queridos, eu me lembro de um exemplo muito interessante. Você, quando você não libera perdão, é como se você estivesse carregando um peso nas suas costas. Você tá ali, tá pesado e você tá certo. Outra coisa que eu preciso falar para você, você vai pegar essa revelação na hora. Para que ter razão? Vai ser feliz, meu irmão. Vai viver uma vida com Deus, você não precisa ter razão de nada. A pessoa te chamou de mentirosa, mas você não mente. Para que você vai se aborrecer com isso, querido, se você não mente? A pessoa falou mal de você. Isso diz mais sobre a pessoa que falou mal de você do que de você mesmo. Eu sou um. Se você me conhecer mais profundamente, eu vou falar algo para você. Se vierem falar mal de mim, eu estou julgando a pessoa que está falando mal. Não estou julgando quem está sendo falado, não. Fala, rapaz, o cara veio falar comigo. Em vez de falar coisas boas, já está falando mal do outro. Sabe, queridos? Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para a gente não confundir as coisas. Nós vivemos por fé, não por sentimentos. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, não existe desculpa. Nós podemos perdoar porque é uma decisão. Deus nos ensinou isso. Vivemos por fé, não por vista, não por sentimentos. Então a gente decide. A gente decide. Aí eu quero ler agora alguns versículos com você, onde Deus vai nos orientar a perdoar. Eu acho tão interessante. Eu vou ver aqui agora um lembrete, né? Algo que Deus falou aqui comigo muito interessante. Sabe, queridos, às vezes a nossa vida financeira não está fluindo, sabe por quê? Porque a gente não está indo resolver o que a gente tem que resolver com as pessoas antes de dizimar. A gente questiona a Deus, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante. Mas a palavra de Deus diz que se você tem problema com alguém, trava ali, segura, vai lá e resolve. O que tem a ver perdão com finanças? É porque a falta de perdão trava a nossa vida. Olha o que está dizendo aqui. Eu vou ler alguns versículos agora para você, sabe? E você vai se regozijar. E talvez você se encontre numa situação dessa, porque eu vou te falar, Deus está tratando comigo isso. Deus está tratando no meu coração sobre perdão. Sabe, queridos, existem coisas que estão se levantando contra as nossas vidas. Não sei quanto a sua, mas contra a minha está se levantando. E eu tenho que andar em amor e perdoar. Minha esposa tem que andar em amor e perdoar. Então, olha aqui, ó, Mateus 18, 21, 22, vai dizer assim: Então Pedro aproximou-se-lhe e lhe perguntou, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, tu já fez essa conta? Vou fazer aqui para você para não errar. Eu já sei mais ou menos o valor, mas eu vou fazer online ao vivo. Tá aqui, ó. 70 vezes 7. São 490 vezes. Olha que interessante. Tá falando aqui do mesmo irmão. Do mesmo irmão. Amém? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Mais de 490 vezes. E o negócio vai apertar ainda mais, porque é muita coisa mesmo. Sabe, queridos, eu vou falar algo para você. O homem espiritual, ele não se ofende com qualquer coisa, então ele não precisa ficar perdoando toda hora. Ele compreende, ele é empático, ele tem compaixão das coisas, ele não se ofende. Então, ser maduro, ser cheio da palavra vai nos privar de ofensas, de julgamentos, e a gente pode viver dessa forma, amém? Então, eu quero te falar, nós precisamos liberar perdão. Olha aqui outra situação. Lucas 17, 3 e 4. Perdoar quantas vezes for necessário. Está dizendo aqui, ó, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Opa, perdoe-lhe. Se por 7 vezes
no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Sabe, queridos, nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. Porque lembra que nós já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados dos nossos pecados. Eu gosto muito quando a gente escuta uma pregação e fala, vem cá, querido, perdoa porque tu também não é fácil. Será que a gente, de alguma forma, a gente já não levou alguma pessoa a ter um pensamento ruim da gente? Talvez a gente falou de uma forma mais agressiva, mais grosseira, sem tanta empatia e trouxe esse desconforto? Talvez a gente que tenha gerado desconforto. Então, se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar, é uma semente. Nós precisamos. Eu fiz uma anotação aqui muito interessante. Eu amo dízimos e ofertas, porque eu sei que o dízimo a gente devolve ao Senhor e a oferta é aquilo que está no nosso coração. E eu aprendi algo que hoje eu sei receber ofertas na minha vida porque eu sou um semeador. Então, eu sei perdoar. Eu sei receber o perdão porque eu sei perdoar. Você consegue entender isso? Muitas das vezes a gente está assim, mas eu não sou digno de perdão. Não, você é assim, você é. Deus te perdoou, mesmo você atolado num lamaçal de pecado. Eu e você, nós estávamos perdidos, Ele nos perdoou, Ele nos amou primeiro. A gente nem merecia, mas Ele nos amou. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente precisa ser compassivo, a gente precisa ter compaixão e perdoar aqueles que nos perseguem. Amar os nossos inimigos, orar por eles. Amém? Vamos aqui para Mateus 6, 14 e 16. Eu não sei quanto a você, mas provavelmente Deus está falando ao seu coração nesse momento. Que existem coisas que precisam ser feitas, amém? Então fica ligado no Espírito. Opa, como é que eu apertei aqui algo que voltou? Mateus 6, do 14 e 15, ó. Perdoando uns aos outros, nosso Pai no céu nos perdoa. Aqui, ó. Isso aqui foram umas anotações que eu fiz. Porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, entre colchetes aqui, as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha como é que é sério o perdão, queridos. Olha como é que é uma questão muito séria. Se nós perdoamos, nosso Pai nos perdoa. Se nós não perdoamos, Ele não nos perdoa. Repete comigo, eu vou perdoar tudo que está dentro de mim que está desalinhado à palavra. Amém? Efésios 4:32 vai dizer assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Queridos, eu acho muito interessante. Nós dentro da igreja, nós não podemos ter problemas entre irmãos. Nós fazemos parte de um corpo. Você já teve não sei, talvez você, fazendo comida, você cortou um pedaço do dedo. Só um pedacinho assim, não arrancou o dedo fora não, só fez um corte. Aquilo dali ficou feio, talvez teve que dar um ponto, teve que fazer alguma coisa assim, não sei. Mas preste atenção, aquele dedo ali, ele está ferido, ele está com algum problema. Você não pega a faca e termina de amputar ele porque ele não serve mais, porque ele está machucado. Você vai tratar dele. Então, queridos, nós só fazemos parte do corpo de Cristo. E eu quero que você entenda algo muito importante. O corpo de Cristo é para ajudar uns aos outros. Então, não pode existir contenda, não pode existir briga, divisão, não pode existir nada disso. E aqui está dizendo, ó. Cadê? Eita, onde é que foi? Sede compassiva. Ó. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Então a gente precisa, se alguém falar alguma coisa com você, se alguém agir de uma forma que você não gostou, querido, perdoa. Nem precisa chegar
a ter problema nenhum. Você não precisa falar para você, olha, você agiu dessa forma, não gostei, hein? Não, fala, tá perdoado. Tá perdoado, tá tudo bem. Amém? Libera perdão, queridos. Colossenses, vamos aqui, ó. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Eu acho que até agora a gente já teve bastante motivo para liberar perdão, não é verdade? Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente. Libera o perdão. Para de carregar esse peso. A gente já vai chegar um pouquinho mais à frente. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Sabe, queridos, Deus nos tirou de um lugar onde nós estávamos mortos e nos trouxe para a vida. Mas sabe o que acontece? Para acontecer isso, nós precisamos nos arrepender dos pecados. Amém? Nós precisamos nos arrepender do pecado. E agora eu falo algo para você. Arrependimento move o coração de Deus. E Ele nos perdoou. Amém? Sabe, queridos, eu estou repetindo sobre perdão, porque eu preciso falar isso para você. Nós precisamos liberar perdão para aqueles que já fizeram algo por nós ou alguma situação que aconteceu. Não vale a pena ficar pensando sobre essas coisas. Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus tem um plano e um propósito perfeito para mim e para a sua vida, para nós perdermos um segundo da nossa vida com ressentimentos. Nós não podemos ficar parados. Deus, ele quer se mover através da nossa vida. Não sei se você percebe, quando a gente vai falando aqui sobre essas coisas, gente, na medida que eu julgo, eu sou julgado. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Deus, ele quer que a gente ande em comunhão, e às vezes a gente está olhando e falando, poxa, eu não gostei do jeito que a pessoa falou comigo. Não, queridos, se você pensar dessa forma, reavalia, porque você está com pouca palavra. Porque muitas das vezes a gente não vai julgar uma pessoa por uma estação. Eu não sei se você percebe isso. Tá aí, ó, Diegão aí, lá de Carolina do Sul. Meu amigo, meu irmão, homem de Deus. Rapaz, eu amo tanto esse homem de Deus que se chegar um dia ele me der um fórum, uma patada, eu vou falar, rapaz, esse homem tá um dia mal, eu tô aqui para servir ele. Fala, meu irmão, o que você tá precisando? Porque a gente conhece, a gente sabe que a natureza do cristão não é uma natureza do diabo, é uma natureza de Deus. Mas às vezes vem o dia mal, e o dia mal pode pegar a gente distraído, pode pegar a gente, né, sem percepção, e a gente errar com alguém. E também outra coisa, querido, libera perdão, mas se alguém falar também para você que você errou, peça perdão automaticamente. Ô, meu irmão, você me perdoa se eu fiz isso contra a sua vida. Eu fiz, não era para ter feito, você me perdoe. Sabe, queridos, não tem problema nenhum. Se eu errar com qualquer pessoa, a pessoa vir falar comigo, eu vou falar, irmão, você me perdoe. Sabe por que eu falo para você que eu não tenho problema de pedir perdão? É porque eu conheço o meu coração e provavelmente eu fiz sem saber que eu estava fazendo. Quem não gosta de pedir perdão é porque talvez esteja fazendo com a intenção. Rapaz, vou dar uma catucada ali naquele cara ali. Aí chega, não, mas eu não falei desse jeito. Não. Se você gerou um dano ou recebeu um dano e você não libera perdão, você não pede perdão, tem alguma coisa errada aí. Deus não está envolvido nesse negócio não, querido. E eu queria só finalizar com isso. A irmã colocou aí no chat, né, algo muito importante, que ela quer liberar perdão para ela. Sabe, queridos, deixa eu te falar, nós não nascemos sabendo das coisas. Vamos comparar o novo nascimento com o nascimento de um bebê. O bebê não sabe falar, o bebê não sabe andar, o bebê não sabe comer sozinho, o bebê não sabe fazer nada. O novo nascimento é a mesma coisa. Não se condene, não se culpe. Já existe o diabo que fica tentando condenar a gente, mesmo depois de salvo. Não se condene com isso.
Continue caminhando, continue conhecendo a palavra, e tudo aquilo que você conheceu, você transforma, você começa a praticar. E conhece mais um pouco, pratica. Conhece mais um pouco, pratica. Não existe nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você não precisa ter uma autocondenação. Se libere o perdão de você mesmo. Poxa, eu errei, caramba, eu errei. Senhor, eu não vou fazer de qualquer maneira. Eu me arrependo do meu pecado, mas o Senhor me perdoa? Amém. Se o Senhor me perdoa, eu também me perdoo. E eu não vou cometer mais esse pecado. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de fraqueza, de tão pequeno. Deixa eu te falar, querido, você não é o vermezinho de Jacó, não. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é muita coisa. Você é alguém na fila do pão. Eu não quero ninguém aqui falando, quem sou eu na fila do pão? Rapaz, você é filho de Deus. Você é nascido de novo. Você é justiça de Deus. Você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio, para curar enfermo, para orar em outras línguas. Você tem uma comissão, Deus te chamou, falou, olha, Jesus falou, eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador e você vai continuar a obra que eu estou fazendo. Se você ler os evangelhos e ver o que Jesus fez, deixa eu te falar, se você ainda acha que você é pouca coisa, ele te convidou para fazer a mesma coisa que ele fazia nos evangelhos. Ensinar a palavra, pregar o ano aceitável do Senhor, plano de salvação, curar enfermos, expulsar demônios. Oh, glória a Deus, no nome de Jesus. Então, queridos, eu quero te motivar. Se hoje você tem algo para liberar perdão, libera. Se você tem que se retratar com alguém, não estou falando com fulano há muito tempo. Vai doer na minha carne, queridos, eu vou fazer também. Eita, agora, Diegão, meu Deus, acabou com a administração, tá vindo tão bem, falou que tem problema. Queridos, eu sou igual a todo mundo. Nós temos problemas, nós somos seres humanos, nós estamos nessa carne. Mas graças a Deus, essa ministração que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, mexeu comigo. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu quero te motivar. Procure se existe alguém que você ainda precisa tratar alguma coisa, trate. Libera perdão. Se estiver longe, faz uma ligação. Não dorme essa noite com mais nenhum minuto com problema. Mas ele se levantou contra mim, eu sei, perdoa. Eu sei, perdoa. Mas ela não podia ter falado aquilo, tá bom, perdoa. Porque Deus quer que você viva a vida que Ele planejou para você. E sem liberar perdão, a gente não vai conseguir viver, amém? Você recebeu algo hoje? Eu sei que vai ter pessoas aqui que hoje ainda vão dar um telefonema, ainda vão chegar no quarto, vão ajoelhar e falar assim, libera o perdão para isso, libera o perdão para aquilo. E não se importe, se você tiver que pedir perdão, peça perdão e não se importe com a atitude da outra pessoa. O que importa é que você está arrependido. Deus está vendo seu coração. Mas se eu for pedir perdão para ele não vai me perdoar. Não tem problema, aí já é problema dele com Deus. Mas você fez o correto. Se você errou, vá lá e peça perdão. Amém? Você recebeu algo hoje? Glória a Deus.